Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje, daremos continuidade à exemplificação de como a chamada teoria tríplice pode ser aplicada, quer dizer, como ela funciona na prática. Para ilustrar, hoje discutiremos alguns aspectos da pesquisa nas chamadas humanidades, quer dizer, nas ciências humanas, como por exemplo a sociologia, a história, mas também nas ciências sociais aplicadas, como por exemplo o direito e assim por diante. Bem, para começar então, é importante lembrar que a teoria tríplice procura superar teorias normativas puramente consequencialistas ou deontológicas ou de virtudes, e o faz através da enunciação de um primeiro princípio ético, que é elaborado nos seguintes termos: siga normas que prescrevem ações ou omissões prima facie corretas em si mesmas, mas que também sejam otimizadoras, universalmente desejáveis e não seriam rejeitadas por uma pessoa virtuosa, considerando-as desde um ponto de vista imparcial. Então vamos agora discutir como esse primeiro princípio pode ser aplicado para discutir a eticidade ou não de certas práticas nas chamadas humanidades. Bem, é claro que há muitas questões que são de ordem epistêmica, que dizem respeito ao estatuto científico das chamadas humanidades, que inclui, como antecipamos, também as ditas sociais aplicadas. Além disso, há uma discussão bastante grande na teoria do conhecimento sobre se as metodologias que são usadas nas ciências humanas são de fato científicas e, claro, se o forem, em que sentido? Porque, contrastando com as chamadas ciências duras, como a física, a química, etc., evidentemente o grau de exatidão, por exemplo, do conhecimento obtido via pesquisas nas humanidades não parece ser equivalente às ciências naturais. Claro, aqui muitos sustentam que sim, é o caso, que as metodologias científicas são as mesmas e o estatuto da cientificidade também pode ser compreendido da mesma maneira. Então, o que discriminaria uma atividade científica, uma ciência de uma pseudociência é, por exemplo, para alguns epistemólogos contemporâneos, a refutabilidade das teorias científicas, sejam elas das ciências naturais, sejam elas das ciências humanas. Bem, eu não vou aprofundar esse ponto, eu gostaria simplesmente de dizer que, aparentemente, há sim especificidades que são próprias das ciências humanas, das humanidades. Então, simplesmente para ilustrar, de um modo geral, as pesquisas das humanidades possuem um caráter mais qualitativo e não usam tanto expedientes quantitativos. Então, a matematização, por exemplo, da física, da química, etc., transformam elas em ciências com um grau de exatidão maior. Já nas ciências humanas, dadas as especificidades metodológicas, nós temos então que aceitar um grau de cientificidade, de exatidão comparável, digamos, à matemática menor, exatamente porque nós levamos em consideração também aspectos qualitativos. Da mesma maneira, como veremos hoje, muitos argumentam que as questões valorativas, as questões éticas envolvendo pesquisas nas humanidades possuem também especificidades. Então vamos a seguir discutir algumas dessas diferenças. Bem, claro que aqui é importante salientar que defender que há especificidades
não significa que certas práticas sejam, por exemplo, não permitidas pela teoria tríplice e, portanto, então não satisfazem as exigências morais do princípio ético primeiro, né? Por exemplo, a questão do plágio. Por quê? Porque, como vimos na videoaula passada, um dos valores importantes nas atividades científicas em geral é dar o devido reconhecimento aos pesquisadores, às pesquisadoras, pelas suas descobertas, pelas suas inovações. E o que o plágio faz é exatamente infringir essa norma que, como vimos, ela estabelece que o mérito precisa ser reconhecido, que isso é, então, parte da nossa noção elementar de justiça, é prima facie correto fazer isso, assim como é otimizador, é universalmente aceitável, inclusive por pessoas virtuosas. Bem, claro que há uma série de outras considerações a fazer sobre plágio, né, e que no contexto de um curso de graduação, por exemplo, numa universidade, como é o curso de filosofia, a quem essas videoaulas são primeiramente endereçadas, né, é importante dizer que o plágio é imoral e que, portanto, por exemplo, o Código Penal brasileiro, no artigo 184, está certo ao estabelecer a ilegalidade dessa prática. Bem, vamos começar agora, então, a discutir se há ou não especificidades éticas nas pesquisas das humanidades e o que a teoria tríplice teria a dizer sobre essas diferenças em relação, então, às ciências naturais. Nós temos no Brasil, depois de muita discussão e muita luta por parte dos pesquisadores e das pesquisadoras das humanidades, uma resolução específica que normatiza as pesquisas, então, das humanidades. Nós já sabemos, quando tratamos das videoaulas relativas à bioética especial, que no Brasil, desde 1996, há uma resolução que estabelece os 4 princípios prima facie, né, o respeito pela autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça, que são as normas básicas, então, da pesquisa que envolve participantes humanos. Entretanto, muitos pesquisadores e pesquisadoras das humanidades argumentam que há uma diferença entre fazer pesquisas, por exemplo, biomédicas em seres humanos e fazer pesquisas com seres humanos. E que essa diferença seria suficiente para a gente ter uma legislação própria. E foi o que aconteceu, né? Em 2016, a Resolução 510 estabeleceu princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais, quer dizer, nas humanidades. Eu grifei ali princípios éticos para ressaltar que, então, esses princípios que eu vou agora apresentar e discutir, alguns deles, são princípios que, dentro da teoria tríplice, são considerados de nível intermediário. Quer dizer, se há um princípio ético primeiro, como nós sustentamos que ele existe, esse princípio ético primeiro vai discutir a validade ou não de certas normas intermediárias que valem nas pesquisas das humanidades. Então vamos começar aí com as 2 primeiras. Uma delas diz que o reconhecimento da liberdade e autonomia de todos envolvidos no processo de pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica, deve ser assegurada. Então, claro, isso obviamente tem um paralelo com o respeito pela autonomia ou o respeito pelas pessoas, né, tal como nós estudamos na bioética especial.
Então, não há maiores comentários a fazer nesse ponto. Um outro princípio seria o princípio da defesa dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo nas relações que envolvem os processos de pesquisa. Então, claro, aqui sim, a liberdade, a autonomia de participar ou não de uma pesquisa é um dos direitos do participante. Mas como existem outros direitos, né, por exemplo, de sair no momento que o participante não quer mais continuar, e assim por diante, a defesa dos direitos humanos, ela é um princípio que a gente poderia dizer que é prima facie válido, sim, é um nível intermediário que estabelece ações corretas em si mesmas, que são também otimizadoras e que, de um modo geral, podem, portanto, ser universalmente aceitas, né, principalmente por pessoas virtuosas. Então, novamente, nós vemos aqui como nós podemos apelar para o princípio ético primeiro para justificar esses princípios éticos de nível intermediário. Eu gostaria agora de continuar a análise dos princípios elencados, mas apontar para alguns deles onde há uma série de questionamentos que se pode fazer exatamente porque eles parecem entrar em choque com as exigências morais do princípio ético primeiro. Então, nessa resolução, um dos artigos, o terceiro, diz que o respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e costumes dos participantes das pesquisas, deve ser resguardado. Eu grifei em vermelho porque a aceitação de hábitos e costumes, né, é algo que, desde o surgimento da ética, vem sendo questionado. É claro que há bons e maus hábitos, bons e maus costumes, há boas ou más práticas, há boas ou más tradições. Mas a aceitação pura e simplesmente dos hábitos e costumes fáticos, quer dizer, efetivamente existentes, né, e vigentes numa determinada cultura, é algo muitas vezes problemático. Então, basta aqui mencionar algumas das práticas, né, que existem. Por exemplo, nós estamos assistindo agora a negação de que meninas e mulheres no Afeganistão, né, com a volta do Talibã ao poder, tenham os mesmos direitos em relação ao estudo. Né? Ora, não se pode então dizer que uma prática que coíbe a participação das mulheres nas diferentes esferas da sociedade, não apenas na educação, deve ser tolerada, deve ser, enfim, aceita. Então, claro, muito aqui depende do que nós entendemos por respeito aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e tal, né? Se por respeito nós, com isso, significamos que eles precisam ser admitidos, mas eles também podem e devem ser criticados. E vejam agora em que sentido, porque não estabelecem ações corretas em si mesmas, que elas são então discriminatórias de gênero, né? E que, portanto, não são otimizadoras, não são universalmente aceitáveis, né? Certamente as mulheres não aceitam essa suposta inferioridade que lhes negam os direitos, né? Essas práticas precisam sim ser questionadas. Então, é importante salientar que, claro, nós estamos num contexto, né, de um pesquisador que quer fazer pesquisa científica e que não deve interferir nas práticas do objeto, né, da sociedade ou dos grupos sociais que está pesquisando, dado que também as ciências humanas precisam de um certo distanciamento hermenêutico para poder estudar melhor seus objetos
né, de pesquisa. Agora, isso não significa que estejamos aí aceitando essas práticas e muito menos, então, que com isso se subscreva um tipo de relativismo cultural que leva à aceitação de todos e quaisquer hábitos e costumes. Então, aqui nós vemos como a teoria tríplice ela pode levar, inclusive, à modificação de certas normas, de certas legislações, certas resoluções, na medida em que elas parecem levar, em última análise, a um tipo de conformismo, né? De aceitação de hábitos, costumes, práticas, tradições que não são boas. Bom, os outros dois itens são interessantes. Por exemplo, é necessário um certo empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização, da produção do conhecimento resultante, da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população que foi pesquisada. Essa é uma clara implicação, digamos, política, né? Da aceitação dessa norma, que obviamente é legitimada pela teoria tríplice. Nós dedicaremos, inclusive, né, alguma videoaula sobre a relação da teoria tríplice nas diferentes práticas políticas. O quinto princípio estabelece a necessidade da recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e as diferenças dos processos de pesquisa. Então aqui novamente há um bom paralelo, né, com as normas já estudadas que envolvem pesquisas com seres humanos. Agora, o sexto princípio, né, estabelece aí um conceito que merece uma reflexão um pouquinho maior. Então, ele diz que a garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas esclarecidos sobre o seu sentido e implicações, né? Uma vez esclarecidos sobre as suas implicações. Bem, aqui a palavra assentimento, né, que significa em geral uma certa concordância, uma anuência, né, ela pode ser problemática. Por quê? Porque, diferentemente, né, do consentimento dos participantes de pesquisas, tal como nós vimos na bioética especial, quer dizer que deve existir um processo no qual, por exemplo, riscos e benefícios sejam claramente explicados aos participantes de pesquisa, que vão aderir ou não, né, sem ter coação, por exemplo, né, para que participem. Quer dizer, o processo é importante, não apenas o TCLE, quer dizer, que é um mero documento que muitas vezes pode ser simplesmente assinado de uma forma ritualística e que não mostra, então, que a aderência foi voluntária. No caso do assentimento, nós temos uma situação um pouco mais delicada. Por quê? Porque assentir aqui é introduzido exatamente porque há circunstâncias nas quais os participantes de pesquisa não podem, de fato, consentir, satisfazendo todas aquelas condições que são importantes, né, que nós estudamos em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido. Então, por exemplo, em geral se diz que um adolescente ou uma adolescente não é ainda uma pessoa, no sentido pleno desse termo, né, capaz de forma autônoma, consentir. Então, quem decide por ela são os pais ou representantes legais, mas que é importante, né, buscar um assentimento dos adolescentes. Da mesma maneira, certos povos, certos grupos, né, vulneráveis, por exemplo, pessoas que estão numa situação delicada, que estão aprisionadas e muitas vezes têm até problemas
de desordens mentais, etc., não são capazes de consentir, mas se deveria buscar ao menos um certo assentimento. Então, por exemplo, pesquisas envolvendo povos originários, né, que têm uma cultura muito diferente, muito diversa da cultura científica, das práticas, digamos, mais ocidentalizadas, né, de pesquisa, elas podem ser algo muito complexo e delicado, porque, enfim, elas podem estar abertas a diferentes tipos de interesses e, eventualmente, até de abusos. Então, nós precisamos aqui encontrar, para além do mero assentimento, muitas vezes não tão bem informado, né, com interesses não bem explícitos e etc., formas de garantir efetivamente aquelas exigências do princípio ético primeiro, a saber que as pesquisas, então, né, elas estabeleçam certas finalidades cujas práticas, então, são corretas, otimizadoras, universalmente aceitáveis, para que se resguarde também nas humanidades, né, os requisitos fundamentais éticos da teoria tríplice. Bom, agora para finalizar, eu só gostaria de mencionar alguns aspectos dos outros princípios, né, dessa resolução 510, que estabelece então normas de nível intermediário que possuem legitimidade, né? Então, por exemplo, também aqui a confidencialidade das informações, tanto quanto nas pesquisas biomédicas, é importante de ser resguardada. A privacidade dos participantes, né, das pesquisas, que devem ter a sua identidade preservada, né, inclusive que se faça uso da imagem ou da voz, né, com a explícita autorização e não só com assentimento, digamos. Né? Um outro princípio da garantia da não utilização dessas informações, desculpem, em prejuízo dos participantes, né? Mostrando então aí um certo viés já, né, de saída, né, da pesquisa. O compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter, ampliar as situações de risco e vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito, a discriminação. Esses aspectos são importantíssimos, muitas vezes eles não são suficientemente desconsiderados, seja para indivíduos, por exemplo, né, novamente, prisioneiros, que lá podem facilmente barganhar uma diminuição da pena, assentindo com a participação numa determinada pesquisa, mas que claramente se faz sem o devido, então, consentimento explícito, né? Ou mesmo coletividades, quer dizer, povos originários que, novamente, muitas vezes não compreendem o alcance das suas autorizações, né? Que podem, muitas vezes, significar algo que vem em prejuízo à sua cultura como um todo. Então, essas questões, elas são interessantes, são importantes que se discuta, principalmente comparando, né, a resolução 466 e essa resolução mais recente que estabelece esses princípios éticos para a pesquisa nas humanidades. Bom, e finalmente, claro, isso também é uma questão de justiça, né? Então o paralelo aqui é o princípio de justiça nas pesquisas biomédicas, quando há eventuais danos materiais ou imateriais que decorrem da participação da pesquisa, é necessário sempre prestar uma certa assistência e, sempre que possível, também um ressarcimento, uma reparação desses danos. Né? Bem, nós vemos aqui, então, uma outra interessante aplicação da teoria tríplice no âmbito das pesquisas nas humanidades,
que mostram que esses princípios intermediários, alguns são sim legitimáveis, né, justificáveis pelo princípio ético primeiro, tal como nós formulamos, e outros mereceriam uma reflexão maior, uma discussão mais aprofundada e, eventualmente, uma reformulação para que se evite que, enfim, quaisquer práticas, quaisquer hábitos e quaisquer costumes sejam aceitos. Isso mostra, novamente, né, o caráter reformulador, o caráter libertarianista, digamos assim, né, ou libertário do primeiro princípio ético, que, enfim, leva, como tem que ser na ética, a um questionamento das nossas práticas quando essas parecem produzir, por exemplo, malefícios e nenhum benefício. Bem, com isso nós encerramos essa discussão sobre a aplicação da teoria tríplice nas atividades científicas, sejam, né, na área da saúde ou nas ciências mais naturais, seja nas ciências ditas humanas, nas humanidades, que incluem as sociais. Por hoje ficamos aqui e convidamos vocês a assistirem à próxima videoaula sobre questões éticas nas diferentes práticas tecnológicas. Até lá!